Amigos, meu nome é Vinícius Talon e quem pode legislar sobre direito penal? As fontes do direito penal são, de certa forma, os meios pelos quais as normas penais chegam validamente à sociedade. Elas se manifestam validamente na sociedade. E a fonte material do direito penal, ou a fonte de produção do direito penal, é quem tem a competência legislativa para instituir essas normas. No caso, no Brasil, quem tem a competência legislativa sobre matéria penal é a União, conforme o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Vejam que essa previsão de que é a União quem tem a competência legislativa sobre direito penal tem o objetivo de uniformizar a lei penal em todo o território nacional. Evita que cada estado tenha uma disposição penal diferente, que cada conduta seja crime em determinado estado, que tenha uma pena no Rio de Janeiro, outra pena em São Paulo, outra pena na Bahia e aí por diante. Quando temos a União legislando sobre direito penal, temos esse caráter de uniformidade, ainda que tenhamos ciência de que, na prática, cada juiz adota um critério, tem um entendimento sobre determinadas questões processuais, sobre determinadas questões de direito penal material também. Eu costumo dizer que temos vários códigos penais municipais e códigos processuais penais municipais pelo país. Dependendo, na mesma comarca temos dois códigos penais. Um juiz da primeira vara criminal adotando um entendimento sobre a tipicidade de uma conduta ou adotando penas mais proporcionais, mais garantistas, e numa segunda vara criminal, um juiz adotando penas extremamente altas, um padrão da dosimetria da pena muito punitivista, ou considerando que determinadas condutas são típicas quando na verdade são insignificantes, e por aí vai. Temos essa diferença, mas no plano legislativo, pelo menos, temos a previsão de que é a União quem tem a competência para legislar sobre direito penal. E sendo a União quem tem essa competência, no Brasil é a mesma norma penal que vale em todos os estados, em todas as cidades. Mas aqui há um fato muito curioso. É possível que os estados legislem sobre questões específicas de direito penal. Essa previsão é muito interessante. Se você pretende fazer a prova da OAB, algum concurso público, é o tipo de questão que pode cair, porque é uma observação, é uma exceção dentro de uma regra que é muito conhecida. Todos conhecemos a regra de que quem tem competência legislativa sobre direito penal é a União, mas há essa previsão quanto a uma exceção que não é tão falada assim. A questão é a seguinte: o artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, diz o seguinte quanto às competências legislativas da União. Ele diz que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. E nesse mesmo artigo, como eu já falei, o artigo 22, no inciso 1º, trata do direito penal como uma competência da União, uma competência legislativa da União. Dessa forma, interpretando esse artigo, temos o seguinte: lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de direito penal, que é uma matéria prevista nesse artigo. Além disso, não é uma obrigação da União fazer essa delegação de poder, essa delegação de competência legislativa. Basta ver que o artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, utiliza a expressão, utiliza o verbo poderá. Poderá, sabemos que é uma faculdade, não é deverá. E sendo uma faculdade, significa que essa competência complementar poderá ou não ser delegada aos estados pela União. Além disso, há quem entenda que essa delegação
da União para os estados sobre uma questão específica, a possibilidade de legislar sobre uma questão específica de direito penal, não permite que os estados legislem sobre matéria que seja desse núcleo essencial, desse núcleo fundamental do direito penal, como, por exemplo, sobre crimes, aumentar crimes, criar algum crime. Isso não seria possível por um Estado. Somente a União poderia tratar dessa matéria que é do núcleo fundamental do direito penal. Da mesma forma, aumentar causas extintivas da punibilidade ou fazer qualquer outro tipo de alteração que, de certa forma, contrarie dispositivos da parte geral do Código Penal. Se você tem lá na parte geral do Código Penal, que é uma lei federal, feita pela União, a previsão de excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade, tempo máximo da pena, os princípios, questões relativas à lei penal no tempo, à lei penal no espaço, questões relativas às causas extintivas da punibilidade. Se isso está previsto ali na parte geral do Código Penal, não poderia um Estado, mesmo com essa competência delegada pela União, não poderia alterar essas disposições ou dispor em legislação estadual em sentido contrário à legislação federal. Além disso, não poderia criar crimes. Aí você pode estar se perguntando, o que o Estado poderia fazer então nessa competência que consiste em legislar sobre questões específicas de direito penal? Bom, ele não poderia criar crimes e nem poderia fazer nada que alterasse a lógica da parte geral do Código Penal. Mas ele poderia complementar, ele poderia agir como se fosse uma complementação de uma norma penal em branco, regulamentando questões específicas. Não poderia aumentar penas, não poderia criar princípios, não poderia alterar os princípios, alterar prazos, limites da pena, regimes, por exemplo, que estão lá na parte geral do Código Penal, mas poderia complementar algumas coisas, explicar alguns assuntos, como, por exemplo, a receptação no comércio. O que seria uma receptação no comércio dentro de determinado estado? O que seria essa receptação em uma atividade comercial dentro de determinado estado? Utilizando, portanto, um caráter complementar, não ampliando aquela disposição penal, não criando um novo crime ou ampliando aquele crime, mas apenas explicando aquela conduta. Isso seria cabível, portanto, dentro dessa competência legislativa delegada da União para os estados, delegada pela União para os estados. Além disso, a União não tem uma competência ilimitada, não vai atribuir ao Estado a competência para tratar de direito penal e pronto. Vejam que o artigo 22, parágrafo único do da Constituição Federal fala questões específicas. Assim, quando a União faz essa delegação, tem que pontuar qual é a questão específica. É para complementar tal assunto sobre tal crime. É para complementar tal questão. Tem que ser muito pontual. A União não pode dar um caráter amplo nessa delegação. Tem que ser algo extremamente específico e pontual dentro do direito penal. Além disso, é incabível a alteração da legislação penal, obviamente, de modo a contrariar a Constituição Federal. Óbvio que não pode um Estado, ele não pode contrariar o Código Penal e, com muito mais lógica, o Estado, nessa competência delegada pela União, não pode fazer uma modificação legislativa ou instituir normas que sejam contrárias aos princípios constitucionais, como o princípio da legalidade, da anterioridade, da individualização da pena, da proporcionalidade e todos os outros que têm amparo constitucional. Óbvio que qualquer norma tem que respeitar a Constituição, sob pena de não passar pelo crivo do controle de constitucionalidade. E mais um limite importante aqui sobre quem pode legislar sobre o direito penal, apenas para complementar este vídeo, é que um outro limite é a impossibilidade de edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal
ou processo penal. Essa previsão está no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. Ou seja, medida provisória que é editada pelo chefe do Poder Executivo, pelo presidente da República, não pode tratar de direito penal. Não é que não pode criar crimes ou que não pode fazer determinada disposição. Vejam que o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B da Constituição, diz que é vedada, é proibida a utilização de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal e processo penal. Vejam que há muitas limitações aqui sobre quem pode legislar sobre direito penal. Mas infelizmente, e aí agora é óbvio que é uma crítica isso, mas infelizmente observamos diariamente o Poder Judiciário, sobretudo os tribunais superiores, legislando sobre direito penal, tratando da instituição de novas condutas criminosas, dando uma amplitude indevida a alguns tipos penais, ou dizendo que determinada conduta não é mais crime, quando na verdade formalmente é crime, como no caso do aborto, a decisão do STF, consideravelmente recente, ou no caso da execução provisória da pena, onde tem norma expressa sobre o assunto na Constituição, no Código de Processo Penal, e o Judiciário, por meio do STF, acabou legislando já em algumas oportunidades sobre esse assunto, a mais famosa no HC 126.292. Em suma, o Legislativo pode ditar normas sobre direito penal. O Legislativo da União. Não pode o Legislativo estadual, não pode um Estado dispor sobre direito penal, salvo com essa delegação de poderes para legislar especificamente sobre determinada questão de direito penal. Quanto à medida provisória, temos uma proibição expressa na Constituição Federal. E o Judiciário? O Judiciário não poderia legislar por meio das suas decisões sobre direito penal. Mas, infelizmente, isso tem se tornado muito comum quando o Judiciário começa, por meio dos tribunais superiores, sobretudo, a tratar de determinadas condutas, ampliar algumas questões, ampliar principalmente coisas de cunho mais punitivista. Isso é algo realmente inconcebível. O Judiciário deveria olhar um pouco mais para a Constituição, ver como há essa limitação, como o Constituinte quis limitar a possibilidade de inovar sobre direito penal, limitou bastante essa competência legislativa, e o Judiciário teria que ter um pouco mais de cautela com esse indevido ativismo judicial na área penal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.